como nós estamos hoje? Meus queridos, vamos falar de problemas do cotidiano? A segunda aula aí dessa série de Quem é Você? Para você se encontrar um pouquinho. E hoje nós vamos falar de problemas do cotidiano. Por que eu coloquei esse nome? Por que a gente colocou dessa forma de problemas do cotidiano? Primeiramente que essas questões do que a gente chama de problema nada mais é do que uma interpretação nossa. Não necessariamente é um problema. Você pode perceber que o que a gente considera que deu errado ou que é um problema é algo que está dificultando ou que não aconteceu do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente gostaria que fosse. Isso não quer dizer que é errado. Então, por exemplo, está caindo maior chuva aqui. Começou, o dia inteiro ficou ameaçando chuva e agora à noite começou a chover. Faz, sei lá, 1 hora e 20 mais ou menos, começou a chover muito forte. E pode-se dizer que eu não queria que chovesse, então as coisas estão dando errado? Não, não necessariamente. A verdade só é o que é, só simplesmente está chovendo. Então a gente tem essa mania, esse costume de falar que está dando errado é que não está sendo do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente quer. Então, os problemas do cotidiano têm muito a ver com isso. Por que eu falo do cotidiano? Porque é do nosso dia a dia. É do nosso dia a dia. E esse nosso dia a dia que determina a nossa qualidade de vida. Esse dia a dia que determina muito de quem que você é. Então, por exemplo, quem que você é no seu trabalho? Quem que você é? Você é aquela pessoa que todo mundo fala mal? Você é o que fala mal? Ou você é o que está ali neutro fazendo o que você tem que fazer? Quem que você é para os seus filhos? Quem que você é para sua esposa ou para seu marido? Quem que você é na rua quando alguém te pede alguma informação? Quem você é no trânsito? Que pessoa você está sendo para o mundo? Que energia que você está emanando para o mundo? Aonde que você percebe que há um desequilíbrio? Você está entregando o quê? Tá? Então, essas séries que eu estou fazendo em relação a esse tema, né, de quem é você, é basicamente para você se questionar quem que é você. Se questione quem que você é, se questione quem você está sendo. Se você está vivendo uma vida que você não quer viver, é porque você não está sendo quem você deveria ser. Porque tudo acontece da maneira do que a gente emana. A gente é o que a gente faz. A gente é o que a gente emana. É basicamente isso. Agora, os problemas, óbvio, eles acabam mudando de pessoa para pessoa, de acordo com os condicionamentos que a pessoa tem. Tchau, o que é condicionamento? Vamos lá. A gente vai ter uma série que eu vou explicar, inclusive, na próxima aula, na próxima live, que vai ser na segunda-feira. Mas eu vou adiantar uma das questões aqui, quando a gente fala de condicionamento. O que é o condicionamento? O nosso cérebro ele trabalha através do condicionamento, tá? Então, só para você dar um exemplo do que a gente chama de condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano. Tinha um cara chamado Pavlov. Pavlov estava estudando, naquela ocasião, a salivação dos cães. E ele percebeu que todas as vezes que o rapaz que alimentava os cães chegava para entregar a comida, os cães salivavam. E dá para ver a baba do cão saindo. Então ele via que os cães salivavam. Por quê? A gente tem isso também, né? A tal de deu água na boca. Então você quer comer alguma coisa, chega a salivar, né? Por quê? Porque a salivação é uma preparação do seu corpo para você deglutir, como se fosse um lubrificante, né? Para você engolir. Então, quando a gente fala de condicionamento é o quê? É um estímulo, nesse caso a comida, que gera uma resposta. É só isso que é condicionamento. É a associação. O que ele percebeu?
Ele percebeu que quando ele tocava um sino, os cães não faziam nada. Quando ele mostrava a comida, os cães salivavam. O que ele começou a fazer? Repetidas vezes ele começou a dar a comida com o som do sino, com o toque do sino. Ali o que estava acontecendo? Ele estava como se fosse treinando, exercitando o cérebro dos cães, porque a gente aprende por repetição, né? Uma das formas que o nosso cérebro aprende é por repetição. Então, logo depois de um tempo, repetindo, fazendo isso vários dias e várias vezes, ele retirou a comida, que era o que gerava a resposta. E começou a só tocar o sino. A partir dali, os cães, só de ouvirem o som do sino, passaram a salivar. Ou seja, um estímulo que antes não gerava resposta nenhuma, agora estava gerando uma resposta. E, óbvio, esse teste, né, todo esse estudo, ele começou a abranger seres humanos, a questões emocionais e tudo mais. E daí ele percebeu que a gente também trabalha dessa forma, por estímulo, resposta. Qual é o exemplo mais fácil de você entender? Uma pessoa que tem fobia de barata, ela vê a barata, isso acaba gerando um estímulo e vai gerar uma resposta nela, que é a fobia, que é aquela ação toda desesperada. Então, por que eu estou explicando da questão do condicionamento? Porque o que é problema para você muitas vezes não é para o outro, é apenas um condicionamento seu. Não existe o certo e o errado, basicamente. Simplesmente é o que é. É você que interpreta a situação como certa ou errada e te gera determinada emoção. Então, é um problema de fato? Não, só é. Simplesmente é. É você que interpreta. De acordo com o que, Michel? De acordo com as experiências que eu tive na minha vida, que me fizeram aprender esses condicionamentos, que me fizeram ser, pensar e acreditar em determinadas coisas. É só isso que é. E por que é importante você saber disso? Porque a partir do momento que você começa uma busca de se conhecer, essa busca de autoconhecimento, você tem que entender como que o seu cérebro funciona. Por isso que na próxima live nós vamos falar mais aprofundado em relação ao nosso cérebro, à nossa mente e tudo mais. Porque é assim que funciona. É assim que o nosso cérebro funciona, simplesmente por associação. Então, os nossos problemas, óbvio, eles tanto que mudam de pessoas para pessoas, mas também eles mudam de idade. Muda de idade. O Matheus, por exemplo. O Matheus tem 5 anos de idade. Quais são os probleminhas aí da vida dele? Queria comer um doce e não tem. Queria assistir desenho, mas está me mandando dormir. Eu não quero dormir agora, estou sem sono. Isso para ele é o problema da vida dele, de acordo com a idade dele, de acordo com o ambiente que ele está inserido, de acordo com o papel da vida dele nesse momento da vida dele. Quando for adolescente é o quê? Começa a namoradinha, começa a conhecer pessoas, começa talvez ter o valentão da escola, e começa outros problemas, aí a nota escolar e tudo mais. Pô, tem que estudar lá, naquela aula chata que eu não gosto, não preciso ir para a escola, eu não queria ir para a escola, são outros problemas. Na vida adulta. Na vida adulta eu já tenho mais responsabilidade, eu tenho que me bancar sozinho. Eu tenho que trabalhar, um trabalho que eu não gosto, eu tenho que pagar conta, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo. E aí começa o que a gente chama de problema. É de fato um problema? Não. Simplesmente é o que é, você que interpreta como um problema. Tá? O que é interessante a gente entender disso? A idade muda, o que a gente chama de problema muda, de pessoa para pessoa muda, porque cada um interpreta da sua forma. Então uma coisa que é pesada para você, para o outro às vezes é leve, é tranquila, né? E assim por diante. Só que as dores, o cenário muitas vezes muda do que você está vivendo. Vamos supor que você tinha uma dor quando era criança, você não se curou dessa dor, então você vai carregando essa dor, o cenário vai mudando, o externo vai mudando, mas a sua dor ela não muda. A sua dor ela acaba sendo a mesma dor. Só que o que está gerando o gatilho para acionar essa sua dor é basicamente a mesma coisa. Então o cenário muda, mas é a mesma dor. E o mais fácil de você ver é você perceber que
Muitas vezes uma pessoa que tem, por exemplo, X problema com a mãe, X problema com o pai, que nos apresentaram o mundo, né? Eles que nos apresentaram o mundo. Então, muitas das nossas crenças vêm dos nossos pais. Quando você percebe que uma pessoa tem problema com o pai e uma mulher tem problema com o pai, ela muitas vezes tem essa ausência do pai, tem essa sensação muitas vezes de rejeição e tem essa dor, e ela transfere isso para outros cenários. Por exemplo, se casa com um cara que é muito parecido com o pai e que trata ela igual. Porque é inconsciente, isso acaba se tornando inconsciente, é o que a gente chama de inconsciente. Então a pessoa está inconsciente daquela dor, ela está inconsciente que ela está buscando em outros cenários, mas ela vive a mesma coisa. São basicamente 5 dores que regem a vida das pessoas: traição, humilhação, injustiça, abandono e rejeição. Você pode ter várias, pode ter uma. Só que você não se curando disso e não olhando para isso, você vai viver diversas situações. Você fala, eu vivo esse padrão e não consigo sair desse padrão. É o teu dia a dia, o teu cotidiano tá sempre nesse padrão. Em todos os lugares, tudo que eu vou, eu sim, me sinto rejeitado, eu me sinto abandonado, eu me sinto humilhado, injustiçado, traído. Por quê? Porque é uma dor interna que você tem lá do seu passado, muito, muito, muito provavelmente antes dos 8 anos de idade essa dor foi instalada. É uma dor primordial, provavelmente. Então ela vem antes dos 8 anos, 7 anos de idade. Tá? Então quando você não se cura disso, você fica projetando essa dor em situações que acabam atraindo essa mesma dor. Em tudo você vai sentir essa mesma dor. É basicamente a sua consciência falando para você: olha para cá, olha para essa dor, é aqui que você tem que se curar. E não é a pessoa que gerou o gatilho que tem culpa de você ter a sua dor. Você só sente o que já está dentro de você. Ninguém coloca algo dentro de você. É aquela questão: uma pessoa está com uma xícara cheia de café e ela vai correr de um lado para o outro, cai um monte de café no chão. Por que caiu café no chão? Ah, porque ela correu. Não, caiu café porque tinha café dentro da xícara. Se fosse água, teria caído água. É da mesma forma com você. Por que você sente o que você sente? Porque já está dentro de você. Situações externas do teu cotidiano só estão disparando o gatilho que aciona essa emoção que já existe dentro de você. Ninguém está te colocando algo novo. Já é teu. Se é teu, maravilha. Você tem todo o poder para poder se curar e se livrar disso. O poder não está no outro, está em você. Às vezes você evita uma pessoa aqui, evita outra pessoa ali, não sei o quê, porque tudo você fala que são as pessoas que estão te gerando problema. Mas não é. Elas só estão te mostrando, elas são grandes professores na tua vida. Elas só estão te mostrando o que já existe dentro de você. Já está aí, já é teu. Então a pessoa às vezes faz uma coisa, nem é a intenção da pessoa, só que você interpreta de acordo com o quê? Com os seus condicionamentos, que é a sua dor primordial. Aí você acaba sentindo aquela mesma dor que você sentiu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e você não consegue sair disso. Por quê? Porque você ainda não se curou disso. Então essa dor primordial fica regendo a tua vida e você fica olhando todas as situações como se gerassem essa dor. Aí você não sai desse padrão. É assim que o nosso cérebro funciona. É uma questão química. É uma questão química. Seu cérebro guarda a informação e fala, o mundo é assim. Quando você vai para a vida adulta, você está com o mesmo cérebro que se fechou lá basicamente quando você tinha 8 anos de idade. Se você não se curou. Michel, mas então se meu cérebro se fechou nessa programação, nessas crenças, eu não consigo mudar? Você pode mudar até com 70 anos de idade. O nosso cérebro é plástico, lembre sempre disso. Nosso cérebro está o tempo todo com possibilidades de mudança. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá? Então, a criança pode chorar porque quer comer doce antes da janta. O adolescente, ele se revolta. A criança se revolta porque não pode comer o doce antes da janta.
O adolescente ele se revolta porque não pode ficar até mais tarde na rua com os amigos. O adulto se revolta porque não tem reconhecimento no trabalho. O cenário muda, mas o sentimento, a química no teu hormônio que traz a tua emoção é a mesma coisa. Aí o idoso reclama também porque a família não dá atenção suficiente para ele. Por quê? Porque daí é toda a dor que ele está carregando a vida inteira, né? Então você tem que ver quando acontece um problema. Esse problema pode ser qualquer um, tá? Qualquer área da tua vida, pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser na rua. É o que eu estava perguntando no início. Quem é você nesses ambientes? O que esses ambientes despertam em você? É a mesma dor em casa? É a mesma dor no trabalho? É a mesma dor em X lugar? É a mesma dor num lugar de lazer? Você sente a mesma coisa em todos os lugares. Onde que está o problema? São em todo mundo, em todos os lugares? Ou é algo que já está dentro de você? Então repensa se o problema é sempre fora. Não é. E isso é maravilhoso. Tem gente que odeia que eu falo isso. Tá? E me coloco nisso também. Eu tenho as minhas questões também, né? Que eu tenho que resolver. Eu vejo padrões em mim que eu falo, caraca, ainda não me livrei disso. Coisas que eu achava que eu estava curado, acontece alguma coisa, me desperta um gatilho, eu sinto tudo. Eu falo, caraca, dispara com muito menos frequência, mas ainda está aqui. Que carambola, preciso trabalhar em mim mais. E é assim que funciona. Então, o bem-estar de você encontrar quem você é está relacionado com tudo isso. Começa a pensar. Porque será que o problema... Será que é realmente um problema ou é só um reflexo do teu desequilíbrio? É só um problema de todo mundo ou é um reflexo do teu desequilíbrio? Como você está interpretando e vendo as situações do teu cotidiano? A questão, gente, de se sentir em paz, de ter uma vida tranquila, de no teu dia a dia você ter uma qualidade de vida, tá totalmente relacionado com como você interpreta as situações. Cara, é só isso. Como você interpreta. Tá? Então, quanto mais você souber que é só uma interpretação do teu cérebro a determinadas situações, mais você vai ter controle sobre a sua vida nessas coisas. Você é uma pessoa que você age ou você reage. Qual é a diferença? Agir, você está totalmente consciente e escolhendo fazer aquilo. Reagir é você ter uma reação impulsiva através das suas emoções. O demais nós vemos reações na raiva, né? No trânsito, a gente vê gente parando, morrendo no trânsito. O ser humano não tem a capacidade de ir de A a B em paz. No meio do caminho ele arranja a briga e mata o outro, ou morre. Por quê? Desequilíbrio. Como que a pessoa interpreta a situação. A pessoa leva para o lado pessoal uma pessoa que está andando mais rápido que ela, ou fechou ela, ou o que seja. Qualquer problema aí que a gente vê no trânsito. Existem pessoas sem respeito, sem educação, mal educadas, folgadas. Existe. É óbvio que existe. Mas você vai pegar isso para você. Vai trazer essa energia para a tua vida mesmo. É sério. Você precisa disso. Já não tem questões demais para você resolver. Então começa a pensar quem que você é para o outro. E principalmente quem que você é para você mesmo. Quem você é para você. Quem você é para os outros. Você é aquela pessoa que chega num lugar e todo mundo fala, putz, meu, de novo tá aqui, vamos embora, vamos desbaratinar, não vamos... Quem que é você? Você é quem traz paz ou quem traz caos nos ambientes, nos lugares? O que você traz? Quando você senta para conversar com as pessoas, você está só reclamando, você está só se lamentando, ou você está trazendo alegria, você está trazendo
projetos de vida, você está elevando, trazendo alegria para as pessoas. Quem é você? No teu dia a dia, no teu cotidiano, nos ambientes que você frequenta, você traz paz ou você traz caos? Pensa nisso. Como você interpreta as situações da tua vida, tá? Segunda-feira a gente vai falar sobre mente e imaginação. Vai ser uma live bem legal para você entender mais a fundo como que o teu cérebro funciona. E a partir dali você vai conseguir ter alguns hacks do teu cérebro, tá? Para que você possa saber controlar mais. Vamos falar desse jeito. Saber ter mais controle sobre isso, tá bom? Porque isso é muito importante. Ou você age ou você reage diante da vida. Lembra sempre disso. A reação é sempre através de uma emoção. Você está agindo através da tua emoção e não da tua razão. Muito menos através da tua consciência. A emoção, ela é um instinto. Como se fosse um instinto animal mesmo. Tá? Lembra que um animal com raiva, ele pode matar o outro. É a mesma coisa. Tá? Mesma coisa, só que a gente tem consciência, né? A gente é racional. A gente consegue frear tudo isso. A gente não precisa ser reativo. A gente pode ser ativo. Ser ativo é você viver a sua vida com consciência. Tá bom? A pergunta que eu quero que você fique hoje é: você é quem traz paz ou você é quem traz caos nos ambientes do teu cotidiano? E quem que você é para você? Eu vejo muitas pessoas que eu já atendi no consultório, inclusive, que elas fogem de ficar com elas mesmas. Elas ficam... Tem até um amigo meu, que ele falou que ele saía do trabalho, daí do trabalho ele já ia para casa de amigo e ficava na casa de amigo até daí ele tá caindo de sono, aí ele ia para casa e para dormir, só para dormir. Por quê? Porque eu tô sempre me distraindo. A pessoa não silencia e fica ela com ela mesma. Isso é um grande sinal, tá? Pode ser um grande sinal de muita dor dentro da pessoa. Porque quando eu fico eu comigo mesmo, eu com os meus próprios pensamentos, que é o meu dia a dia, é o meu cotidiano, eu não vou conseguir me distrair para sempre. Eu vou ter que me enfrentar. Eu vou ter que enfrentar meus pensamentos, minha luz e as minhas sombras, inclusive. Então, olha para isso. Quanto que você fica sozinho? Quanto que você curte sua própria companhia? Você traz causa ou você traz paz? Tá? Começa a pensar nisso. Na segunda-feira vamos nos ver mais. Tá? Essas lives, elas não... são mais para você ir refletindo. Se você quer se conhecer, vai vendo elas com a ordem correta. Então, a live passada, a gente falou de como você se perdeu, de quando você nasceu e tudo mais, quem que é você. E agora a gente está falando mais do seu dia a dia, né? De você adulto, de você já na vida, você já ter as suas crenças e tudo mais. Na próxima live vamos falar mais da sua mente, do seu cérebro, como tudo isso funciona. Então olha e assista as lives na ordem correta, porque elas vão se interligar em um ponto. Ela vai fazer sentido para você, para que você possa se conhecer mais e você entender quem que é você. Tá bom? Segunda-feira nos vemos mais. Um ótimo final de semana para vocês, que hoje é sexta-feira chuvosa aqui em Maringá. Tá bom? Muito obrigado pela tua energia. Fica com Deus.